Revelado, a babá inesperada que transformou a vida de um milionário e seus 2 filhos em 90 dias, a vida de Ricardo foi do céu ao inferno em questão de meses. Um renomado empresário de São Paulo, viu seu império desmoronar após a falência da empresa que dedicou anos de trabalho. A esposa, sem paciência para a nova realidade, fez as malas e saiu, levando consigo o amor que antes preenchia o lar. Lucas e Mariana, seus filhos, mal compreendiam a gravidade da situação, mas sentiam a ausência dele e da mãe como uma lâmina cortante. O ambiente antes festivo transformou-se em um deserto de solidão, onde o silêncio ecoava mais alto do que qualquer palavra. Desesperado e perdido, Ricardo percebeu que não poderia mais cuidar dos filhos sozinho. Assim, decidiu contratar uma babá. E foi então que Ana entrou em cena. Uma mulher vinda de uma comunidade humilde, que trouxe consigo não apenas experiência, mas também uma luz que a vida a ensinou a cultivar. Quando Ana chegou, a casa, que estava gelada e sem vida, ganhou um novo olhar de esperança. Logo, Ricardo percebeu que as histórias que Ana contava para as crianças carregavam o peso da realidade, mas também a beleza da superação. Era algo que ele, em sua bolha de riquezas e consumismo, havia esquecido. A cada risada de Lucas e Mariana, ele sentia seu coração esquentar. Com a presença de Ana, pequenos momentos se tornaram grandes lembranças, tardes de filmes, piqueniques improvisados na sala de estar e até noites de contos antes de dormir. Ana não era apenas uma babá, ela era um bálsamo para aquilo que havia se perdido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas nem tudo eram flores. Os desafios que Ricardo enfrentava eram como espinhos na carne. As conversas ao redor dele, com amigos e colegas do passado, estavam cheias de preconceitos sobre a origem de Ana. Ele lutava contra seu próprio orgulho, tentando se equilibrar entre a realidade cruel e a nova dinâmica familiar que, ao mesmo tempo em que o preenchia, também o desconcertava. Como aceitar a ajuda de alguém que a sociedade havia ensinado que era menos? No fundo, sabia que precisava reavaliar não só o que pensava sobre Ana, mas também sobre si mesmo. Em um dia tenso, após um desentendimento sobre como criar as crianças, Ricardo se viu em um momento de epifania. A pressão de sua antiga vida se misturava às novas lições que Ana trazia, e ele percebeu que precisava tomar uma decisão. Seria ele capaz de abrir sua mente e seu coração, permitindo que Ana o ajudasse a se reconstruir e, acima de tudo, que ajudasse Lucas e Mariana a reencontrar a alegria perdida? Enquanto os sentimentos borbulhavam dentro dele, Ricardo sabia que estava em um ponto crucial. As palavras que Ana lhe disse ecoavam em sua mente: o amor não escolhe classe social, ele apenas existe. E com isso, uma pergunta ficava pendurada no ar: Ricardo conseguiria superar suas barreiras e aceitar que a vida pode ser transformada pelos laços que formamos, não pelas coisas que possuímos? A manhã seguinte trouxe uma leve brisa, mas o coração de Ricardo estava agitado. As palavras de Ana ainda ecoavam em seus ouvidos, criando uma tempestade de emoções que ele não sabia como lidar. Ele estava em uma encruzilhada, e o que antes parecia um abismo começava a parecer uma porta para um caminho novo. Na hora do café, Lucas e Mariana tinham seus rostos iluminados pela expectativa de um dia especial. Ana havia prometido levá-los a um parque onde haveria um pequeno festival familiar. O olhar de alegria de seus filhos fazia Ricardo perceber o tamanho da felicidade que ele havia deixado escapar por estar tão preso ao passado. Ele viu Ana organizando lanches, seus movimentos gentis e decididos, e um novo tipo de respeito começou a brotar dentro dele. Pai, você vai com a gente, né? Perguntou Mariana, com uma mistura de esperança e insegurança em sua voz. Ele hesitou por um momento, lembrando-se das exigências de sua antiga vida. Mas, quando seus olhos encontraram os de sua filha, tudo o que ele conseguiu fazer foi balançar a cabeça, concordando, e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. O dia no parque foi uma revelação.
Ana não só cuidou das crianças, mas também os encorajou a interagir com outras crianças, mostrando a eles como brincar e se divertir sem o peso do mundo nos ombros. Ricardo observava, impressionado com a facilidade com que Ana conectava os pequenos com os outros. Ele se contou em um canto, sentindo-se um estranho em sua própria vida, mas, aos poucos, a alegria pulsante no ar foi o suficiente para aquecer seu coração. Quando chegou a hora da competição de pinturas, algo dentro de Ricardo se agitou. Ele olhou para a mesa onde a competição acontecia e, em um impulso, decidiu se juntar aos filhos. Com a surpresa de Lucas e Mariana instantaneamente transformada em alegria, Ricardo pegou um pincel e mergulhou na pintura também. As risadas e os sorrisos ao redor eram contagiantes, e, por um breve instante, o peso de suas preocupações desapareceu. Ana se aproximou, observando o pai e seus filhos. Ela não pôde deixar de sorrir. Ricardo sentiu o olhar dela sobre ele, e isso fez perceber que, talvez, se permitisse, poderia não só reconstruir sua casa, mas também sua vida. "Olha só o que vocês estão fazendo!" exclamou Ana, com a voz cheia de carinho. "Isso é incrível!" Naquele momento, Ricardo teve uma epifania. Ele finalmente compreendeu que o verdadeiro luxo não estava em bens materiais, mas nas experiências e nas conexões que formamos com as pessoas. Poderia levar a vida dele a um novo patamar se estivesse disposto a deixar sua arrogância de lado e abrir-se para essas novas dinâmicas. Porém, como um nevoeiro, a dúvida ainda pairava em sua mente. Ainda havia muito a enfrentar, e ele sabia que o olhar crítico da sociedade não se dissiparia facilmente. No caminho de volta, enquanto todos estavam felizes e cansados, uma questão sussurrou para ele em meio à ação: até que ponto Ricardo estava disposto a lutar para que essa nova vida se tornasse permanente? Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, o telefone de Ricardo vibrou. Ele olhou para a tela e viu o nome de um antigo sócio, alguém que não falava havia meses. Antes de atender, seu coração disparou. O que essa chamada poderia significar para o futuro deles? Ele respirou fundo, incluindo Ana e as crianças na sua visão do que era o lar. Estava pronto para a mudança, mas o que o amanhã realmente traria? Ricardo não conseguia afastar a ansiedade que criava formigueiro em seu estômago. Ele olhou para o telefone, encarando o nome do sócio, como se pudesse desvendar os mistérios do passado apenas com um olhar. As palavras ainda não pronunciadas ecoavam em sua mente. O que Davi queria? O simples fato de ele ter ligado após tanto tempo despertou uma avalanche de memórias, projetos frustrados, promessas não cumpridas e, principalmente, a sensação de fracasso que sempre o acompanhou. Com um suspiro profundo, ele finalmente atendeu. "Ricardo, meu amigo." Quanto tempo! A voz de Davi foi calorosa, quase como um abraço à distância. "O que você anda aprontando?" As palavras foram um misto de alívio e tensão. Ricardo decidiu manter as coisas simples. "Estou focado na família, Davi. E nos meus filhos." Davi soltou uma risada, mas era uma risada nervosa, como se estivesse tentando disfarçar algo. "Isso é ótimo. Olha, a propósito, estou com um novo projeto em mente. Precisava muito da sua experiência. Seria uma oportunidade incrível." As palavras dele eram doces como mel, mas algo no tom fez o alerta acender na mente de Ricardo. "É mesmo? Do que se trata?" "Um investimento em uma nova startup, voltada para pais e filhos. Você sabe, algo relacionado a experiências familiares e conexões emocionais. Iremos revolucionar o mercado." A empolgação de Davi era palpável. Ricardo ficou em silêncio. Ele percebeu que essa era a última coisa que queria no momento, se envolver com negócios que poderiam desviá-lo do que realmente importava agora. Ele olhou para o quarto onde Ana e as crianças estavam. Era um novo mundo, alimentado pela possibilidade de recomeçar. "Davi, eu não sei. Eu estou num lugar diferente agora." A resposta de Davi foi instantânea. "Eu entendo, Ricardo. Mas pense bem. Essa poderia ser a sua chance de voltar ao jogo. E quem sabe nós podemos fazer isso juntos, como antes." Ricardo desajustou-se na cama, lembrando-se dos dias em que a ambição dominava sua vida. Era uma busca incansável que não o havia levado a lugar nenhum.
De repente, a ideia de uma nova parceria se seu branco brilhante se tornava uma sombra da sua antiga vida. O que ele realmente queria? Ele hesitou. Deixe eu pensar, tá bom? Preciso de um tempo para refletir. Ao cortar a ligação, um misto de alívio e preocupação tomou conta dele. Ao mesmo tempo que sentia que as portas mais uma vez estavam se abrindo, a dúvida ainda pairava. Ricardo se virou para Ana, que naquele momento aparecia na porta, com um olhar que expressava curiosidade e preocupação. Ele imediatamente percebeu que havia mais em jogo do que apenas seu caminho profissional. O que foi, amor? Ela perguntou suavemente. Ele fez uma pausa, sua vontade de compartilhar a oferta pesava nos ombros. Mas, por um lado, a esperança de que a vida com ela e as crianças pudesse prosperar era mais forte. Só um amigo. Já estou indo dormir. Ana arqueou a sobrancelha, mas não insistiu. Havia algo nos olhos dele que a fez pensar que a batalha dentro de Ricardo ainda não terminara. A manhã seguinte trouxe uma nova luz, mas a sombra da escolha a ser feita permanecia. Ricardo saiu para o quintal, a brisa fresca reanimava seus sentidos. Ele percebeu que não poderia se permitir voltar a ser o que era antes. Ouvir a risada dos filhos ao fundo tinha um valor inestimável. As crianças chamavam e, enquanto elas brincavam, uma ideia surgiu em sua mente: o que aconteceria se ele usasse o conhecimento que tinha, mas de uma forma que fosse útil para sua família e outras pessoas. Só precisava de uma pista, um pequeno empurrão para seguir essa nova trilha. Entretanto, antes que pudesse desenvolver essa ideia, seu telefone vibrou de novo. A tela mostrou uma mensagem de Davi, mais direta, quase exigente. Noite de quinta, um evento do nosso setor. Venha e vamos conversar pessoalmente. Isso pode mudar sua vida. As esperanças e incertezas se misturaram. Ricardo fechou os olhos e ponderou: estaria ele pronto para enfrentar o seu passado de uma forma que fizesse sentido para o futuro que queria construir? A decisão estava se aproximando, e o que aconteceria nessa noite poderia definir tudo. Ricardo passou o dia em um turbilhão de emoções. Cada vez que lembrava da mensagem de Davi, uma inquietação crescente tomava conta de seu ser. Ele estava tão focado no que realmente importava à sua família que o apelo do passado parecia um eco distante. Mas a ideia de voltar ao mundo dos negócios era como uma sombra que se agarrava a ele, fazendo-o questionar se estava abrindo mão de oportunidades que poderiam realmente transformar a vida dele e de sua família. Ana percebeu o olhar distante do marido, enquanto ele tentava se concentrar nas crianças que brincavam no quintal. Foi quando decidiu abordar a questão. Rite, você parece longe. O que está se passando na sua cabeça? Perguntou, sentando-se ao lado dele, com a expressão de quem conhecia bem o marido. Ele respirou fundo, ponderando se deveria abrir seu coração. Havia tanta coisa não dita entre eles. Davi me chamou para um evento essa noite. Está com um projeto novo e quer que eu participe. A confissão veio em uma avalanche de palavras. Ana não pareceu surpresa. Na verdade, uma ponta de preocupação surgiu em seus olhos. E você está pensando em ir? Indagou, oscilando entre apoio e receio. Ricardo balançou a cabeça, escrutando o céu azul acima. Eu não sei, Ana. Por um lado, sinto que estou deixando algo importante para trás. Por outro, não quero voltar a ser quem eu era. O silêncio pesado que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das risadas infantis que ecoavam ao fundo. Ana, com cuidado, tocou a mão dele. Eu entendo. Apenas lembre-se do que realmente importa. Você sabe o que quero, disse, a voz suave, mas firme. Este novo caminho pode ser bom, mas não se esqueça de que você já construiu uma nova vida aqui. Não a abandone por um velho sonho que pode não se concretizar. Ricardo fechou os olhos, sentindo o calor da mão dela sobre a sua. Os desafios do passado se misturavam com a presença reconfortante do agora. Ele deve ter repetido para si mesmo que a verdadeira riqueza estava ali, nas risadas e sorrisos que preenchiam o lar. Eu só não quero olhar para trás e me arrepender, murmura. Ana sorriu tristemente, como se conhecesse bem esses dilemas. É difícil, mas você pode explorar novas oportunidades sem deixar os pilares da sua vida de lado. Que tal pensar em algo que possa beneficiar tanto você quanto nossa família? As palavras dela ressoaram em sua mente.
Uma ideia começou a tomar forma, até que a luz do sol começou a se apagar. A noite se aproximava, e a urgência se intensificava dentro dele. O que poderia ser esse evento? Quem estaria lá? Ele se viu, de novo, inseguro. Ao chegar o momento de se arrumar, Ricardo vestiu-se cuidadosamente, tentando esconder a ansiedade sob uma aparência descontraída. Quando estava prestes a sair, Ana o parou. Não esquece, seja quem você é agora. Essa é a sua melhor versão. E qualquer que seja a escolha, estarei aqui. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro entre as dúvidas, por mais que soubesse que o caminho à frente poderia ser cheio de surpresas e escolhas difíceis. Tinha de se preparar para tudo. Ricardo fechou a porta atrás de si e deu os primeiros passos em direção a uma nova etapa. Enquanto dirigia, sua mente girava em torno das possibilidades. Seria apenas mais um convite para o mesmo ciclo, ou ele realmente encontraria um novo propósito? Quando chegou ao evento, as luzes brilhantes e sussurros de excitação o atingiram como um soco no estômago. Centenas de rostos, discussões animadas, um ambiente vibrante que imediatamente o fez sentir-se deslocado. E entre aquele caos, tudo parecia convergir para um único ponto. Davi o cumprimentou com um abraço sincero, mas enquanto olhava ao redor, algo chamou sua atenção. Uma mulher do outro lado da sala o observava, com uma expressão que parecia saber mais do que aparentava. Ricardo sentiu um impulso forte. Havia algo nela que não poderia ignorar. O que ela significava na trama que começava a se desenrolar, e como isso iria afetar sua vida? O evento havia acabado de começar, mas ele sabia que decidir o que fazer. Seguir poderia mudar tudo mais uma vez. Ricardo sentiu o coração acelerar enquanto observava a mulher do outro lado da sala. Seu olhar era penetrante, ao mesmo tempo, carregava uma fragilidade inexplicável. Algo sobre sua presença parecia chamar por ele, como se uma corda invisível o puxasse na direção dela. Era como se ela carregasse segredos que apenas ele poderia entender. Davi, ao perceber a distração do amigo, puxou-o de volta à realidade. Você está bem? Perguntou, com um sorriso largo. Venha, quero te apresentar algumas pessoas. Antes que pudesse protestar, Ricardo foi arrastado por Davi, perdendo de vista a mulher que parecia fasciná-lo. O evento se organizava em grupos, e as conversas giravam em torno de metas ambiciosas e inovações. Ele ouvia, mas sua mente continuava vagando. Então, Ricardo, o que você tem pensado em termos de investimento? Perguntou um homem corpulento, fingindo estar interessado. Ricardo forçou um sorriso, mas suas respostas saíam automáticas, desconectadas. Não era sobre isso que ele queria falar. Sua mente estava ocupada com a imagem daquela mulher, e essa distração o tornava ainda mais ansioso. Ele se afastou do grupo, procurando um respiro longe da agitação. Ao pegar um copo de água, notou que a mulher estava mais próxima, conversando com uma pequena multidão que a cercava. Havia algo nela que parecia irradiar calor, como um farol no escuro. Finalmente, armando-se de coragem, Ricardo se aproximou. O murmúrio baixou por um instante quando ela olhou em sua direção, e ele teve a sensação de que o tempo havia desacelerado. Oi, eu sou Ricardo, disse, estendendo a mão. Ela sorriu, e a luz da sala parecia se intensificar ao redor dela. Prazer, sou Clara. Seu toque era firme, mas a suavidade da voz derretia qualquer insegurança que ele ainda sentia. Estava te observando, começou ele, sem saber se havia escolhido a melhor frase. Mas a autenticidade da presença dela o encorajava a se expor. Você é nova aqui? Sim, sou uma nova integrante do projeto que Davi está liderando. Uma oportunidade incrível, respondeu com entusiasmo. E você? O que trouxe você até aqui? Estou tentando descobrir o que quero para o meu futuro. Ricardo hesitou, mas a sinceridade dela fez com que se abrisse. Sinto que estou dividido entre o que deixei para trás e onde quero chegar. Claro olhou nos olhos, como se estivesse sintonizada com sua alma. Essa divisão é natural. O importante é saber que as escolhas de hoje podem moldar quem nós seremos amanhã. As palavras dela penetraram em seu interior, acendendo uma chama. Você já pensou que talvez tenha mais poder do que imagina para definir esse futuro? Ele ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. A conexão que estavam estabelecendo era palpável,
e ele começou a questionar se isso poderia ser mais do que um encontro casual. Novamente, o barulho da festa o trouxe a si. Ricardo sentiu a pressão de suas obrigações e das expectativas que pesavam sobre ele. Mas a sinceridade na conversa com Clara revelava um novo caminho diante dele, sem distrações ou desilusões. Ele queria saber mais sobre essa mulher que parecia entender seu dilema de um jeito que ninguém mais compreendia. Podemos conversar mais, talvez nos encontrar mais tarde? Perguntou ele, com a esperança latejando no peito. Ela hesitou por um instante, como se estivesse realmente pensando. Claro, Ricardo. A resposta dela ecoou suavemente. Quando Ricardo se afastou, sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo. A conversa tinha aberto uma porta que ele nem sabia que existia. Mas, mesmo com essa nova possibilidade em sua mente, uma pergunta pairava. Até onde ele estaria disposto a ir por essa conexão? E o que isso significaria para sua família? Enquanto isso, a festa continuava, cheia de risadas e promessas. O futuro parecia mais incerto e sedutor do que nunca. O que viria a seguir poderia levá-lo a um novo horizonte ou afundá-lo em dúvidas ainda mais profundas. O que realmente buscava? A resposta estava cada vez mais perto, e ele sabia que precisava decifrar isso antes que fosse tarde demais. Ricardo foi tomado por um misto de excitação e apreensão ao se afastar de Clara. O burburinho da festa e as músicas que tocavam ao fundo pareciam se dissipar à medida que seus pensamentos giravam em torno da mulher que ele acabará de conhecer. Ele se afastou do salão, buscando um lugar mais tranquilo. Encontrou um canto com um grande sofá e se permitiu um momento para respirar. A luz suave do ambiente e o cheiro de comida bem preparada criavam uma atmosfera convidativa. Mas em sua mente, a única coisa que ocupava espaço era Clara. A intensidade do olhar dela, a maneira como suas palavras soaram como um bálsamo direto em seu espírito inquieto, tudo aquilo o fazia sentir-se vivo de um jeito que ele não esperava. Davi se aproximou, interrompendo seus pensamentos. Ei, cara! Você está bem? Parecia que estava a milhas de distância. Ele riu e se sentou ao lado de Ricardo. Estava apenas distraído, respondeu Ricardo, ainda absorto nas recordações do rosto de Clara. Com quem você estava falando? Davi perguntou, piscando o olho. Parecia que você estava hipnotizado. Ricardo sorriu, mas logo percebeu que suas emoções não eram tão simples de esconder. Ele estava começando a se abrir para essa nova possibilidade, e isso o assustava. É Clara. Ela é nova no projeto e eu não sei, tem algo nela que me chama. Ele hesitou, consciente da vulnerabilidade que estava expondo. Eu realmente gostaria de conhecê-la melhor. Davi coçou a cabeça, com um olhar pensativo. Eu a conheço. Uma garota inteligente e cheia de ideias. Mas você tem certeza de que essa conexão não vai interferir no que você já tem? A pergunta de Davi o fez refletir. As obrigações e as expectativas familiares sempre estavam presentes, como sombras. Havia um desejo latente de liberdade, mas também um medo do que isso poderia significar para a sua vida atual. Eu sei que tenho muita coisa em jogo, respondeu Ricardo, focando no chão. Mas não consigo ignorar o que sinto. Davi percebeu a intensidade nos olhos do amigo e, com um sorriso compreensivo, colocou uma mão em seu ombro. Apenas tenha cuidado, tá? O amor e as paixões podem ser complicados. Lembre-se que nem tudo que reluz é ouro. As palavras ecoaram na mente de Ricardo enquanto uma nova ideia surgia. E se ele tomasse as rédeas de sua vida e se permitisse explorar um novo caminho? Decidido a não deixar essa oportunidade passar, ele se levantou. Vou procurá-la. Não posso deixar que esse momento desapareça. Ele olhou para Davi. Se eu não tentar, posso me arrepender. Ricardo moveu-se em direção à sala novamente, sua determinação crescendo a cada passo. Quando ele chegou à área onde havia visto Clara pela última vez, seu coração parecia drumroll pulsante em seu peito. Ele olhou ao redor, buscando o calor e a luz que ela transmitia. Mas, para sua surpresa, Clara não estava sozinha. Uma multidão de pessoas a cercava, e a expressão em seu rosto mudava rapidamente, de um sorriso radiante para algo mais sério. Ele se lembrou das palavras de Davi e hesitou por um momento.
O que estava interferindo em seu momento perfeito? Ele decidiu se aproximar, mas antes que pudesse chegar mais perto, ouviu um murmúrio. É isso mesmo que você quer, Clara? Por que não volta para casa? A voz cortante de uma mulher atravessou os risos e conversas, provocando um silêncio iminente. Ricardo parou, perplexo. O que quer que estivesse acontecendo parecia importante, e ele não tinha certeza se deveria se intrometer. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essa poderia ser sua chance de descobrir mais sobre Clara e sua vida. Ele respirou fundo, a adrenalina disparando em seu corpo. Com um passo à frente, decidiu que não iria recuar desta vez. Era hora de mergulhar de cabeça em um mar de incertezas. Sua vida poderia mudar ali. Enquanto se aproximava, Clara virou-se e seus olhares se cruzaram novamente. Ela parecia tão vulnerável quanto forte, e aquela expressão fez o coração de Ricardo apertar. O que iria acontecer a seguir poderia ser o início ou o fim de tudo. E, enquanto a tensão aumentava, ele soube que suas escolhas daquela noite poderiam mudar tudo. Mais, o que estava por trás daquelas palavras da mulher? Ricardo sentiu o coração acelerar enquanto se aproximava de Clara. O ambiente parecia ter se tornado um cenário de filme, onde cada segundo se arrastava, e cada batida de seu coração ecoava como um tambor. Clara estava cercada por pessoas, mas sua atenção estava totalmente voltada para a mulher que acabará de questioná-la. Ele não conseguia ouvir cada palavra, mas a tensão estava palpável. A mulher, com um olhar duro, continuou. Você não pertence a esse lugar, Clara. É uma fantasia. Você não vai conseguir se esconder para sempre. Ricardo franziu a testa. Aquela discussão estava se intensificando e ele podia perceber que, além da indiferença das outras pessoas, Clara estava claramente afetada. A raiva e a confusão dançavam em seu rosto, como se a mulher tivesse atingido uma ferida exposta. O que essa mulher queria de Clara? Ele tomou coragem, decidindo que não poderia mais hesitar. Era hora de interceder. Oi, Clara. Ricardo tentou soar descontraído, mas sua voz saiu um pouco tremida. Os olhos de Clara brilharam ao encontrá-lo. Havia uma centelha de alívio e um toque de tristeza. A mulher, percebendo a nova chegada, virou-se com desprezo. Quem é você? Perguntava, como se Rodrigo fosse apenas um intruso em um momento que não lhe pertencia. Sou Ricardo, um amigo dela. A firmeza de sua voz surpreendeu até a ele mesmo. O que está acontecendo aqui? A mulher o ignorou, voltando-se novamente para Clara. Você deve parar de sonhar. É hora de voltar para a realidade. Essa festa, esse lugar, nada disso é para você. A voz dura fez o coração de Ricardo apertar. Ele viu como Clara ficava ainda menor a cada palavra que a mulher proferia. Ele se virou para ela, seu olhar buscando uma resposta. Você não precisa ouvir isso, Clara. Se tem algo que eu aprendi é que cada um tem seu lugar, e você merece estar onde se sente bem. Ele olhou diretamente nos olhos dela, disposto a transmitir a força que ele desejava que ela sentisse. A mulher agora estava exasperada, mas Ricardo não estava disposto a ceder. Você sabe que a vida não é fácil. As expectativas e responsabilidades podem ser pesadas, mas não deixe que isso faça você duvidar de si mesma. O tom de sua voz subiu um pouco, já sentindo a conexão e o desejo de defender Clara com todas as suas forças. Uma onda de gratidão passou pelo olhar de Clara, mas logo foi substituída pela tristeza. Ela parecia perdida, assustada pelo turbilhão de emoções e a pressão externa. Ricardo, não sei se posso continuar aqui, murmurou, sua voz quase inaudível. Você não está sozinha. Vamos descobrir isso juntos, ele se atreveu a dizer, sentindo uma ligação mais profunda se formar entre eles. As palavras dela pareciam se desvanecer na conversa confusa ao redor. Ele percebeu que, independentemente do que essa mulher dissesse, a verdadeira luta de Clara poderia ser vencida. A mulher fez uma expressão de desprezo, mas antes que pudesse lançar outro ataque verbal, ela virou-se e saiu. Um silêncio aflito pairou no ar, como se todo o bate-papo ao redor tivesse sido interrompido pelo momento delicado entre eles. Obrigada. Clara respondeu, a voz ainda trêmula. Ricardo sorriu, mas em seu coração uma inquietação se formou.
A mulher era um símbolo de algo mais profundo, um eco de temores e insatisfações que sempre existiram nas sombras de Clara. Ele estava prestes a perguntar mais sobre isso, quando um novo grupo de pessoas se aproximou, desviando a atenção. O clima leve da festa voltou rapidamente, mas Ricardo sabia que a conversa sincera ainda estava por vir. Vamos conversar? Ele sugeriu, observando as reações em seu rosto. Mas antes que ela pudesse responder, um telefonema interrompeu a conversa. Clara olhou para sua bolsa de maneira ansiosa, e um fio de preocupação cruzou seu rosto. Desculpe, é urgente, espero que possamos falar logo. Enquanto ela se afastava para atender, Ricardo sentiu que tudo que havia conquistado em alguns poucos momentos poderia facilmente escorregar entre seus dedos. O que era tão urgente assim? O que poderia ser mais importante do que a nova conexão que começava a se formar? Ele se perguntava se aquela noite era apenas o começo de uma nova jornada ou o prelúdio de uma série de separações e complicações. Como poderia ele proteger Clara de um mundo que também parecia tê-la como alvo? Ricardo passou a mão pelo cabelo, seus pensamentos turbilhonando após a saída de Clara. A música da festa parecia distante, como se a atmosfera vibrante tivesse evaporado em um instante. O que estaria acontecendo do outro lado da sala? Ele tentou vislumbrar Clara, mas apenas conseguiu ver uma silhueta pálida, angustiada. O que teria no telefone que a atormentava? Ele decidiu que não poderia simplesmente esperar. A inquietação o levou a seguir na direção onde Clara havia ido. Cada passo parecia cheio de peso, um eco de suas preocupações. Encontrá-la era uma prioridade. Ouvir o que a perturbava, pronto para dar todo o apoio que ela precisasse. Quando finalmente a avistou, Clara estava encostada em uma parede, com o celular colado ao ouvido e a expressão sombrio. Havia algo em seu jeito que despertava uma tristeza profunda nele. As palavras que ela estava ouvindo pareciam atravessar seu coração, como um corte profundo. Ricardo hesitou por um instante, respeitando aquele momento sagrado, mas a urgência em sua alma o impulsionou a se aproximar. Assim que ela desligou, seus olhos procuraram por ele, buscando um refúgio. Ricardo não perdeu tempo. O que aconteceu? Você está bem? Ela suspirou, parecendo procurar as palavras certas. Minha mãe está passando por uma situação difícil e precisa de mim. Eu estou tão confusa. Os lábios de Clara tremiam, e a vulnerabilidade dela era um chamado para Ricardo. Ele se aproximou um pouco mais, desejando confortá-la. Fique tranquila, Clara. Você tem o direito de se preocupar com sua família. Mas também tem o direito de cuidar de si mesma. Seu tom era suave, mas firme, desejando que ela sentisse uma base segura para se apoiar. Eu sei, Clara respondeu, passando os dedos pelo rosto. As lágrimas ameaçavam descer. Mas e se eu não conseguir? E se eu só estiver fugindo? A dor nas palavras dela o atingiu como um golpe. Ele se lembrou de seus próprios medos e inseguranças. Quase instintivamente, ele segurou sua mão, um gesto simples, mas carregado de significado. Você não está fugindo. Você está buscando o que é importante para você. Eu estou aqui, e não vou deixar você se perder. O olhar intenso de Ricardo buscava ancorar Clara no presente, como uma âncora em meio à tempestade. Clara parecia hesitar. Uma fração de esperança se misturava com o medo que a consumia. E se tudo isso for demais para mim? Ela falou, a voz embargada, quase um sussurro. Ele sentiu um desejo profundo de protegê-la, de ser o piloto da jornada tumultuada que ela enfrentava. Podemos lidar com isso juntos. Você não precisa carregar esse peso sozinha. A expressão triste de Clara começou a se dissolver, apenas um pouco, como um sol que emergisse em meio às nuvens. O contato entre suas mãos parecia criar uma corrente de energia e compreensão. Mas a luz do alívio que ele esperava surgiu brevemente e logo se apagou. Eu preciso ir, Ricardo, disse Clara, com determinação. A fraqueza em sua voz contrastava com a firmeza das palavras. Ele sentiu o vazio se expandir em seu peito. Vou te acompanhar. Ricardo respondeu, sem pensar duas vezes. O coração pulsava forte, a urgência de estar ao lado dela o dominava. Mas Clara balançou a cabeça. Não,
isso é algo que eu preciso resolver sozinha. É a minha família, e é complicado, ele queria argumentar, mas podia ver em seu olhar que havia certeza. E, por fim, uma sombra de resignação. Está bem, ele murmurou, um nó se formando em sua garganta. Mas eu estarei aqui, sempre que você precisar. Clara sorriu triste, e então começou a se afastar. A conexão que sentia com ele ainda estava ali, mas o peso da responsabilidade a puxava para longe. Enquanto ele a observava partir, uma nova onda de determinação crescia dentro dele. Ele iria estar presente, não importa o que acontecesse. Mas havia agora uma outra pergunta que ecoava em sua mente. O que mais Clara estaria escondendo? Havia mais algumas sombras naquela história familiar que ele ainda não conhecia? Ricardo sentiu que a jornada deles estava apenas começando, e uma sensação de que ele precisava aprofundar seu entendimento sobre ela se instalou. Ele decidiu que não ia deixar essa oportunidade esvair-se. No fundo, uma nova ideia brilhava, ele precisava se aproximar de sua mãe, descobrir mais, talvez uma conversa sincera pudesse revelar as camadas que Clara guardava consigo. Afinal, se quisesse apoiá-la, teria que entender todo o contexto. O que ele descobriria além do que já sabia? Ricardo se afastou da festa, ainda absorvendo a troca intensa que tivera com Clara. O que ela não dizia o deixava inquieto, como se um mistério se formasse entre eles a cada palavra não pronunciada. Ao mesmo tempo, sentia a necessidade urgente de entender essa confusão familiar que a atormentava a ponto já não bastava apenas ser um bom amigo. Ele precisava ser mais. Sabia que poderia se aproximar da mãe de Clara, mas e se ela não estivesse disposta a falar? A ideia de tocar nesse assunto delicado deixou-o ansioso. O que se passava naquela família? O que Clara estava enfrentando exatamente? A música da festa começou a se misturar com as vozes do lado de fora, mas ele se sentiu completamente alheio ao ambiente. A decisão de conversar com a mãe de Clara parecia cada vez mais a única saída. Mas onde encontrá-la? O coração de Ricardo disparou ao pensar que isso poderia ser uma invasão de privacidade, um passo além do que ela esperava dele. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Quando Clara mencionou a situação difícil da mãe, algo em sua expressão despertou em Ricardo um instinto protetor. Ele decidiu dar um passo ousado e, por isso, pegou o celular e ligou para o número que ela costumava ter. O toque do telefone parecia ecoar em sua mente, um aviso de que algo estava prestes a mudar. Após alguns toques, uma voz ansiosa atendeu. Alô? Oi, sou o Ricardo, amigo da Clara. Os trechos da identidade soaram estranhos na sua boca, mas seguiu em frente. Você é a dona Érica, certo? Sim. O que você precisa? A voz cansada e apreensiva imediatamente evocou um misto de compaixão e prurido em Ricardo. Eu sei que essa é uma situação complicada, mas a Clara parece estar passando por algo sério e eu só quero ajudar. Ela suspirou, como se o peso nos ombros a estivesse sufocando. A Clara já tem muitos problemas para resolver. Não quero que você se preocupe com isso, garoto, mas eu quero. Interrompeu Ricardo, a urgência crescendo em sua tonelada de palavras. Ela precisa de apoio. E se você puder compartilhar o que está acontecendo, talvez eu possa. É complicado. Dona Érica interrompeu, sua voz refletindo uma dor que Ricardo não sabia como lidar. Eu tenho que ser a base para minha família, e isso tem sido muito difícil. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Ricardo sentiu um impulso profundo de esclarecer o que a envolvia. Eu sei que isso pode soar estranho, mas a Clara se importa muito com você. E, sinceramente, eu não gostaria que ela se sentisse sozinha nessa. A resposta da mãe de Clara demorou a chegar. Você realmente se preocupa com ela, não é? Ricardo podia ouvir a hesitação na voz dela, como se o fato de alguém se importar fosse uma nova e intrigante realidade. Sim. Eu estou aqui para o que ela precisar. Ele falou com sinceridade. Dona Érica então respirou fundo, parecendo tomar coragem. Desde que seu pai partiu, eu tenho enfrentado muitos desafios. Não tenho certeza se ela sabe de tudo, mas os olhos de Ricardo se arregalaram ao perceber que havia muito a ser revelado. Uma história de resistência e luta estava prestes a se desdobrar, e ele estava pronto para ouvir. Mas ele tentou perguntar,
mas a porta foi aberta antes que pudesse continuar. Clara estava ali, a expressão entre a preocupação e a surpresa. Mãe? O que você está fazendo? A tensão na sala era palpável. Os olhos de Ricardo se encontraram com os de Clara, e logo, ele percebeu que tudo aquilo poderia ser um grande passo para que os dois se aproximassem. Mas ao mesmo tempo, o medo do que ela poderia descobrir o fez recuar. Qualquer desvio na conversa poderia ser uma bomba prestes a explodir. Clara olhou fixamente para ele, e o desespero de não saber o que sua mãe acabará de dizer era evidente. Ricardo, você sabe de alguma coisa? A pergunta pairava no ar, pesada e carregada de expectativa. Clara, ele tentou, mas a verdade estava escondida sob várias camadas do desconhecido. E o que fariam agora? Como confrontar as sombras que pairavam sobre eles? O futuro era incerto, e o peso da verdade estava prestes a descer. Como uma tempestade. Ricardo estava paralisado, o coração pulsando forte enquanto os olhares de Clara e Dona Érica se cruzavam, germinando uma tensão insuportável no ar. O que poderia ser um momento de descoberta e aproximação entre ele e Clara agora se tornava um campo minado de segredos e revelações. Mãe, o que você estava dizendo para ele? Clara questionou, sua voz um misto de confusão e preocupação. Dona Érica hesitava, sua expressão demonstrando a luta interna entre revelar o que guardava e proteger a filha. Ricardo percebeu que a vida delas estava entrelaçada em algo que ia além do simples conflito entre mães e filhos. Com a coragem irradiando de suas entranhas, ele falou. Clara, eu estava apenas tentando entender como posso te ajudar. Sua mãe mencionou que está enfrentando dificuldades. Eu quero te apoiar, ambas. O silêncio que se seguiu ressonou no alto da sala, e o ambiente pareceu se contrair. O desejo de união entre todos aumentava, mas a realidade da situação as separava. Clara respirou fundo, parecendo pescar palavra por palavra. Eu não sabia que você tinha falado com ela. Mãe, por que você não me falou antes? Dona Érica, percebendo que não havia mais como ocultar o que pesava sobre elas, resolveu se abrir. Clara, eu só queria te proteger. As coisas mudaram drasticamente desde que seu pai nos deixou. O peso das responsabilidades tem sido muito para mim, e eu não queria que você se preocupasse com isso. O olhar de Clara se suavizou, as paredes que ela havia construído ao redor de seus sentimentos começando a desmoronar. Mãe, você nunca me preocupou. Eu quero saber o que está acontecendo. Dona Érica limpou a garganta, as palavras saindo devagar, como se cada uma fosse um tijolo retirado do peso das expectativas. Desde que seu pai faleceu, eu me vi sozinha, tentando manter tudo funcionando. O que você não sabe é que estou devendo, e também não consegui encontrar um emprego. Clara ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mãe, enquanto Ricardo a observava, admirando a vulnerabilidade que agora estava exposta. Ele sentia a urgência de confortar ambas, mas também reconhecia que aquele momento era delas. A gente pode encontrar um jeito, ele disse, suas palavras saindo como um sussurro carinhoso. Vocês não precisam enfrentar isso sozinhas. Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com gratidão, mas também com a dor de não saber como sair da situação. Eu não sei se consigo. Você pode, Clara. E eu estou aqui para ajudar. Ricardo insistiu, aproximando-se. Então, com um impulso de coragem e afeto, ele segurou a mão de Clara, um gesto simples que procurava transmitir apoio e força. Com a conexão materializada entre eles, Dona Érica sentiu que estava obtendo força também. Claro, eu não quero que você se sinta obrigada a suportar esse fardo. Não quero que nossa luta a impeça de seguir em frente, de viver uma vida que você merece. O clima estava mudando lentamente, carregado de empatia. Clara finalmente sorriu, sua determinação crescendo. Não sei o que vai acontecer, mas vou lutar. Vou buscar uma forma de dar a volta por cima. Juntas, podemos encontrar uma solução. Ricardo se sentiu invadido por um impulso. Era o momento perfeito para reafirmar seu suporte. Se me permitirem, posso ajudar com algumas estratégias. Sabe, sou bom em negócios e pode ser que eu consiga ajudar a Dona Érica a encontrar uma saída. Assim, você não precisa carregar essa carga sozinha.
O brilho nos olhos de Clara cresceu à medida que conectava o potencial de um novo começo. Isso seria incrível, Ricardo. Dona Érica olhou para ambos, um calor de esperança envolvendo seu coração. Eu aceito ajuda, estou pronta para recomeçar. E naquele instante mágico, as sombras que antes pesavam sobre eles começaram a se dissipar. Era um novo capítulo que se desenhava para os três, permeado de desafios, mas também de esperança e determinação. As trocas de olhares eram de compreensão mútua, e a conexão que crescia entre eles irradiava. Ricardo sentia que seu papel era mais do que uma mera amizade. Ele estava se tornando parte da reconstrução das vidas que antes se pareciam tão distantes. Como se nada pudesse mais separá-los, Clara e Ricardo se entreolharam, entendendo que aquele era o momento decisivo de suas vidas. E assim, sentindo a união consolidada entre eles, caminharam juntos em direção a um futuro mais brilhante, prontos para enfrentar o que viesse. Mãe, nós vamos conseguir, mesmo que seja difícil. Clara afirmou, cheia de coragem. Sim, vamos, respondeu Dona Érica, uma luz no olhar refletindo a esperança que renascia. Ricardo sorriu ao ouvir aquelas palavras, sua determinação ardente em ajudar e ser parte da nova história que começava a ser escrita. Neste momento de transformação, só restava uma certeza: o futuro, que antes parecia carregado de incertezas, agora brilhava com a possibilidade de novas conquistas e a alegria de se ter escolhido o caminho certo. E assim, entre sorrisos e abraços, eles sentiam que estavam no caminho para a verdadeira liberdade emocional e financeira, prontos para se reerguer e abraçar o que a vida tinha a oferecer. E agora, não esqueça, se inscrever imediatamente no canal é fundamental para que não perca as próximas histórias emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam histórias como essas. Comente suas reações e teorias sobre como esse trio vai se sair nas próximas jornadas, e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e se inspirar. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio.